No Salmo 40, eu quero louvar a Deus por essa gloriosa oportunidade que Ele nos concede, uma honra, uma alegria. Também ao nosso pastor-presidente, Abraham Robson Ferreira, sua esposa, irmã Norma. Também ao nosso pastor Sandro Soares, sua esposa, irmã Marta. E também a todos os nossos pastores aqui, João Paulo também. Todos os nossos pastores, obreiros, igreja de forma geral. Irmãs, jovens, que Deus abençoe a vida de vocês. E estender aqui a nossa gratidão pela recepção de vocês. Eles nos receberam com carinho, com amor, tanto a mim quanto a minha família. Então nós louvamos a Deus e agradecemos a cada um dos nossos irmãos. Salmo de número 40, todos acharam? Amém? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Se você puder, que tem a sua Bíblia, puder mantê-la aberta, nós vamos acompanhar aqui dentro do tempo que nós temos. Sem dúvida alguma, quando o Tiago falou Salmo 40, o fato é que o Salmo 40 é um salmo muito conhecido, um dos nossos salmos mais clássicos, podemos dizer assim. Quando eu mencionei Salmo 40, embora você ainda não tivesse aberto sua Bíblia, a maioria aqui já sabia do que se referia essa palavra. O fato é que o Salmo 40, de fato, é muito conhecido, podemos dizer, possivelmente entre os 10 salmos mais conhecidos. Podemos citar alguns aqui, os mais clássicos, um que alegra muito o nosso coração, como, por exemplo, o Salmo 1. Quem não conhece o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, mas antes tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E será como árvore plantada junto aos ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quem não conhece o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem também não conhece o Salmo 37, verso 4 e 5, também deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quem não conhece o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem também não conhece o Salmo 126, e nós estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos, e as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por esses, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. O fato é que o Salmo 40, a qual nós acabamos de ler, é um salmo muito conhecido. E como os irmãos aqui já sabem, o Salmo 40 foi escrito, salmodiado pelo nosso salmista Davi. E você que está com a sua Bíblia aberta, ou na sua casa, ou aqui na igreja, você vai observar alguns detalhes, tanto no verso 1, no 2 e no 3. Você vai perceber que o verso 2 é resultado do primeiro verso. Porém, para nessa noite nós entendermos o primeiro verso, nós precisamos entender o contexto a qual o salmista estava vivendo. Embora no verso 2 ele use uma figura de linguagem, de fato ele não estava num lago horrível, num charco de lodo, mas ele usou como uma figura de linguagem para demonstrar a situação a qual ele estava vivendo. Um momento difícil, um momento de dificuldade, um momento de aflição na sua vida, vivendo naquele momento num charco horrível de lodo, vivendo no meio da instabilidade, onde os recursos terrenos haviam se esgotado, onde a sua experiência de guerra, onde as suas experiências de derrubar gigante, onde as suas experiências grandiosas com Deus eram insuficientes para tirá-lo daquela situação. E quando nós entendermos e partimos desse ponto, logo entendemos que o salmista ele usa de uma estratégia, onde ele percebe que os recursos terrenos haviam se esgotado, mas ele percebe que é necessário ele tomar uma atitude
atitude diante da circunstância adversa a qual ele estava vivendo. E nós vamos ver no primeiro verso, por isso que eu pedi para você manter sua Bíblia aberta. Você vai perceber que o salmista vai iniciar o Salmo 40 dizendo: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando você atentamente, eu sei que você já leu diversas vezes o Salmo 40, mas se de uma forma atenta você reler, você vai perceber que quando o salmista está salmodiando, registrando esse cântico, ele vai usar a expressão aqui, os verbos, no passado. Esperei, no passado, verbo esperar, verbo inclinar e o verbo ouvir estão no passado, ou seja, não é nem o presente, nem o futuro. Tiago, o que isso altera? Altera muita coisa, porque a gente pode entender que o salmista não está falando algo que ele está vivendo. O salmista não está falando sobre algo que ele vai viver. Partindo desse ponto, podemos entender que o salmista está testemunhando algo que ele já viveu. Até aí, tudo bem? Então a gente vai entender que o salmista não está falando eu estou esperando, e nem fala eu vou esperar. Ele vai dizer esperei, ou seja, no passado. Ele está testemunhando algo que ele vivenciou na sua vida. E nós vamos ver nesse momento, enquanto você está com a sua Bíblia aberta, que a primeira atitude do salmista, diante da instabilidade, diante do momento de dificuldade na sua vida, a atitude que ele vai tomar é o quê? Esperar. Esperar. E quando a gente analisa o contexto geral, a gente pode entender que o salmista não espera somente porque ele confia, mas era porque a única alternativa que ele tinha. Não adiantava se movimentar para lá e para cá, não adiantava usar o seu braço forte, oh Espírito Santo de Deus, porque tem momentos na nossa vida que não é os nossos anos de crente, não é a nossa ocupação ministerial, não são os nossos anos de experiências de milagre que pode resolver uma situação. Oh, Espírito Santo de Deus. Mas o salmista entende, quanto mais eu tentar resolver do meu jeito, mais a situação vai piorar. O que eu preciso fazer, Tiago? Esperar. Esperar. E aqui é um ensinamento poderoso, eu amo a palavra do Senhor. Porque ele vai dizer o método da espera dele. Ele vai dizer, eu esperei. De que forma? Com pressa, reclamando, murmurando, questionando, não. Mas eu esperei com paciência. E ele vai dizer ainda mais, eu esperei. Qual o método que eu uso? A paciência. Mas eu vou depositar essa esperança, essa espera com paciência em quem? No homem? Não. Porque não é um exército que vai me livrar dessa situação. Em mim, salmista Davi está dizendo, em mim não há força, mas tem alguém que tem todo o poder no céu, na terra, tem toda a autoridade em suas mãos, e eu vou esperar nele, porque eu sei que dele vem resposta para a minha vida. Eu esperei de que forma? Com paciência em quem? No Senhor. Percebe aqui, ó, por isso que eu pedi para você manter a sua Bíblia aberta. Você vai perceber que é uma sequência. Primeiro ele espera. De que forma? Com paciência em quem? No Senhor. Daí a vírgula. A vírgula no texto é importantíssimo. Porque depois da vírgula vem o resultado da espera com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, vírgula. E ele se inclinou para mim. Isso aqui é tremendo demais. Porque sabe o que o salmista está dizendo? Eu estava num ambiente desfavorável. Eu estava num momento de instabilidade na minha vida. Em mim não havia força para a resolução do problema. Mas enquanto eu esperei com paciência no Senhor, Ele que tem todo o poder e autoridade se inclinou para mim.
É mais ou menos assim para você entender. Percebe que o salmista está numa posição que ele não poderia oferecer nada para Deus. Percebe que o salmista está vivendo uma situação em que ele não poderia contribuir para o reino. Porém, enquanto ele espera com paciência numa situação desfavorável, Deus se inclina para ele. É mais ou menos assim: Deus do céu, o salmista aplicando para alguém que está aqui nessa noite, está vivendo um momento de instabilidade. Ou quem sabe alguém na sua casa dizendo: não, eu já tentei na direita, na esquerda, de todo lado, já usei os recursos de experiências anteriores a qual eu venci, mas não dá mais, Tiago. A situação está difícil, quanto mais eu tento resolver do meu jeito, mais esse charco horrível de lodo envolve a minha vida. Mas o salmista, enquanto ele espera com paciência no Senhor, o céu está se movendo em favor dele. O céu está trazendo resposta para a vida do salmista. E ele vai dizer: ele se inclinou para mim. É mais ou menos assim, pastor João Paulo Moreira. O salmista está clamando. O salmista está esperando com paciência. E Deus, que tem todo o poder e autoridade em suas mãos, se inclina. Tem noção? Aquele que tem todo o poder e autoridade em suas mãos, ele se inclina para alguém que está vivendo um momento de instabilidade, mas decidiu esperar no Senhor. O Senhor se inclina para alguém que está vivendo um momento de aflição, provação. Ele se inclina para alguém aqui nessa noite. Isso é profético para alguém. Enquanto você está aqui clamando, adorando, intercedendo, papai está se inclinando para a casa de alguém aqui. O Senhor está dizendo: fugiu do teu controle, mas não foge do meu. Eu tenho todo o poder, eu entro dentro da tua casa, eu entro com transformação, libertação, porque eu tenho todo o poder e autoridade em minhas mãos. Eu esperei de que forma? Com paciência em quem? No Senhor. Resultado: ele se inclina. Mas não somente, isso aqui é tremendo demais, mas ele não somente se inclina, ou seja, ele não só vê o estado em que o salmista está vivendo, daí vem a vírgula, e ouviu. Percebe? Você percebe dentro do texto que o salmista não registra que ele estava orando. Daí isso me chamou a atenção. Porém, no verso 1 ele vai dizer: e ouviu o meu clamor. O que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, meu filho? Nele não havia mais força. As ferramentas humanas haviam se esgotado. Não tinha mais força para sair daquela situação. Mas a sua boca ainda estava livre para clamar ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. É Deus dizendo para alguém aqui nessa noite: quem sabe você perdeu as suas forças, quem sabe você está dizendo: não, para mim não tem mais jeito, a vontade de largar o ministério é entregar tudo, porque eu estou vivendo um momento de instabilidade na minha vida. Mas Deus está dizendo para você: clama, clama, intercede, porque do céu vem resposta para a tua vida. Deus não está somente te vendo, mas Ele nessa noite se inclina e ouve o teu clamor. E quem crê nessa palavra, libere uma palavra de adoração para esse Deus, porque Ele está se inclinando e ouvindo o clamor de alguém aqui nessa noite. Eu resolvi esperar. De que forma? Com paciência em quem? No Senhor. Resultado: primeiro ele me vê, depois ele me ouve. E olha que interessante o 2. E o resultado da espera com paciência no Senhor: primeiro ele se inclina, ele vê, depois ele ouve, e terceiro ele tirou-me. Isso aqui é tremendo. Primeiro ele se inclina para ver, depois ele ouve o meu clamor, e depois a sua mão poderosa me tira da instabilidade.
Oh, Espírito Santo de Deus, é Deus se manifestando, dizendo: eu estou te vendo, eu estou te ouvindo, e a minha mão tem poder de te tirar dessa situação e mudar o cenário da tua vida, independente de como você está vivendo. Quem sabe dizendo: não, para mim não tem mais jeito, não tem mais solução, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: clama, intercede, porque o céu, eu sinto de Deus aqui de dizer para alguém: o céu está se movendo em favor de alguém aqui nessa noite. Deus tem resposta para a tua vida, para a tua casa. Não acabou o teu ministério. A obra que Deus tem para realizar na tua vida não acabou. Eu sei que tu já passou por muita guerra, eu sei que você já passou por muita lágrima, eu sei que foi muito gemido, mas Deus está dizendo: não para, não retrocede, mas espera, clamando e intercedendo, porque Deus na hora certa vai se mover em teu favor. Preciso caminhar para o fim. Eu esperei de que forma? Com paciência em quem? No Senhor. Resultado: primeiro Ele me vê, depois Ele me ouve, depois Ele me tira daquela situação. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Isso aqui é interessante demais. Um charco de lodo, ponto e vírgula. Pôs os meus pés sobre uma rocha. É o salmista dizendo: ele não só me viu, ele não só me ouviu, mas ele tirou-me da instabilidade e pôs os meus pés sobre a rocha. Oh, Espírito Santo de Deus, é Deus dizendo para alguém aqui nessa noite: enquanto você espera com paciência nele, clamando, intercedendo, não desistindo, pode até dizer: não, para mim não tem mais jeito, não tem mais solução, mas eu sei que o céu tem resposta para mim nessa noite. Enquanto você clama, enquanto você espera, Deus está trazendo novidade de vida para a tua casa. Deus está trazendo algo novo para você nessa noite. Ele tirou o salmista do charco horrível de lodo e pôs os pés dele sobre a rocha. Mas não termina por aí. Sabe por quê? Preciso resumir aqui para terminar. Ele não só me vê, ele não só ouve, ele não só me tira daquela situação, ele não só me toca, mas ele colocou os meus pés sobre a rocha. Ele está dizendo assim: ó, agora firmado na rocha, mas também ele firmou os meus passos. Sabe o que o salmista está dizendo? É uma sequência. Enquanto eu espero, de que forma? Com paciência em quem? No Senhor. Resultado: ele se inclina, ele me ouve, ele me toca, ele me tira daquela situação de instabilidade no charco horrível de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e firma os meus passos, dizendo: prossiga, avança, eu faço aquilo que tu não pode fazer, eu tenho o poder de agir no meio dessa instabilidade. Eu te toco, eu sinto uma graça de Deus aqui nessa noite, porque tem alguém aqui como se fosse com a água no pescoço, dizendo: não, não tem mais jeito, eu vou parar. Mas o céu conhece o teu limite. Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer: estou eu trazendo resposta para a tua vida, estou te pegando pela mão nessa noite. Levanta a tua cabeça. Quem está sentindo a presença do Pai, recebe aí graça, recebe ânimo, vigor, ousadia do céu, porque você não vai parar. Eu espero, de que forma? Com paciência em quem? No Senhor. Resultado: ele me vê, ele me ouve, ele me toca. Mas não é só uma mudança geográfica. Isso aqui é muito profundo. Ele não está só mudando geograficamente o salmista de posição, não. Ele está dizendo: estou firmando os teus passos, prossiga, avança, não olhes mais para trás. E o 3 para finalizar: e pôs um novo cântico na minha boca.
É Deus dizendo: eu te vi, eu te ouvi, eu te toquei, eu te tirei de onde em ti não havia força para sair, eu te firmei na minha palavra. Prossiga, avança. E pôs um novo cântico na minha boca. O cântico anterior poderia ser: e agora? E o que vai acontecer comigo? Mas quando nós somos tocados, transformados por essa gloriosa palavra, é um novo cântico na nossa boca. Não é um cântico de derrota, não é um cântico de percas, mas é um cântico para adorar e engrandecer ao nome daquele que vive e reina para todos sempre. Você que crê, receba essa palavra nessa noite. Deus está dizendo: eu não só estou te vendo, eu não só estou te tocando, eu estou te tirando dessa situação, eu estou firmando os teus passos. Prossiga, não retrocede, não olhe para trás. Eu coloco um novo cântico na tua boca. Esse sorriso, quem sabe está querendo esconder uma tristeza interior, mas nessa noite o céu prepara uma injeção de ânimo para você. Recebe graça do Pai, recebe força nessa noite. Deus está pegando na mão de alguém aqui dizendo: levanta que eu sou contigo, levanta que eu sou contigo, levanta que eu tenho resposta para a tua vida nessa noite. E aqui eu termino. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Quem olhava eu no charco horrível de lodo, não imaginava, e não é para o meu nome ser glorificado, não é para eu aparecer, mas todo esse contexto adverso é para mais uma vez o nome do Pai ser glorificado. Sabe o que papai está dizendo para alguém? Esse contexto todo de dificuldade, enquanto você esperar com paciência e clamar e interceder por ele, tudo isso que você está vivendo vai servir como experiência. E o próprio salmista vai dizer: muitos ouvirão, temerão e confiarão no Senhor. Eu vou repetir para ser mais claro. Enquanto eu espero com paciência no Senhor, enquanto eu vou clamando a Ele, porque creio que somente dEle haverá uma resposta, Ele me vê, Ele me ouve, Ele me toca, Ele me tira dessa situação, Ele firma meus passos para eu não parar, para eu continuar. Ele coloca um testemunho novo na minha boca, eu dizendo: realmente eu estava chorando, mas hoje eu posso me alegrar, porque grandes coisas fez o Senhor, e por isso eu estou alegre. Hoje eu posso salmodiar, hoje eu posso me alegrar, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele tem todo o poder em suas mãos, e muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Enquanto, por gentileza, você coloque-se em pé, por favor. Oh, Espírito Santo, eu sinto a presença de Deus aqui no nosso meio. Papai está dizendo para alguém: vai esperar a situação piorar? Ele está te dando remédio nessa noite. O problema nosso é que a gente tenta artifícios externos, pensa que outras pessoas vão nos tirar, quando Deus está esperando de nós uma atitude no meio da adversidade para dizer: oh, Espírito Santo, para a gente ali na frente olhar para trás e dizer: foi lágrima, foi gemido, eu confesso que eu pensei que não ia conseguir, mas grandes coisas fez o Senhor. Muitas vidas foram alcançadas através do testemunho de vida que eu tive no meio da adversidade, e o nome do Senhor mais uma vez foi glorificado. Quero convidar nessa noite, enquanto você fecha